Olá a todos, tudo bom? Vamos nesse vídeo aqui apresentar uma alteração que pode ser feita dentro do Civil 3D, aqui o Culture Kit Brasil. A gente tem aqui a parte de relatórios e a gente tem a parte aqui de lotes e tem aqui o descritivo de lotes. Se eu der um execute aqui, eu tenho essa parcel feita, né, uma parcel, um segment, está aqui configurado como azimuth. Eu vou dar um execute, eu seleciono, deixo todo selecionado porque eu só tenho essa parcel aqui dentro do meu projeto, mas se eu for, por exemplo, querer selecionar só essa daqui, eu tenho que selecionar exatamente a parcel aqui, ou a quantidade de parcels que eu querer, né, trazer aqui para o meu relatório, tá? Eu vou salvar ele aqui, vou salvar aqui como teste 01. Então, o que acontece vai aparecer aqui, né, o memorial que foi criado e está aqui em rumos, né, os valores em rumo, daí até para a gente conferir, edit label style, né, só para vocês saberem, eu vou dar um edit aqui, deixa eu ver se tem aqui, tem já o de rumo, eu só vou mudar, então está aqui, o rumo, o primeiro é este, então 65.858.674, tá, esse daqui tem azimuth porque eu ainda não mudei, label properties, né, pode ser aqui também, né, eu posso mudar aqui também para rumo, e eu vou ver aqui, tá, 6508NE, perfeito. Agora eu quero mudar isso para azimuth, tá? Eu não quero o memorial em rumos, então eu quero mudar isso daqui para azimuth. Então, o que que eu tenho que fazer? Duas coisas, é um pouquinho mais complexo, tá? Envolve um pouco de programação, alguma coisa assim, mas uma coisa bem simples que eu vou passar para vocês, depois vou disponibilizar isso daqui tudo sem problema nenhum, tá? O que acontece? Nós precisamos entrar no diretório onde está este descritivo de lotes aqui, o que é basicamente este local aqui. Eu vou clicar aqui no botão para editar essa toolbox, e ele vai abrir aqui, então eu vou ter aqui Brasil, relatórios, lotes, então eu tenho aqui descritivo do lotes e fala aqui ó, onde está esse relatório, tá? Eu vou ensinar vocês a como chegar aqui. Uma coisa interessante que a gente nós vamos criar esse relatório, né? Não vamos editá-lo, vamos salvar como, tá? Então eu vou criar um novo, vou dar uma categoria aqui, meus relatórios, até para vocês, opa, é bom deixar aqui, ó, tirar esse auto-hide aqui para a gente ir trabalhando. Então, eu posso criar aqui, ó, por exemplo, meus relatórios. Eu vou salvar. Daí vai aparecer aqui meus relatórios. Caso não apareça meus relatórios, eu vou deixar no link da descrição uma maneira, isso às vezes quando eu salvo não aparece, porque tem um permissionamento ali, tem um link que explica já bonitinho como permissionar, ou você entra em modo administrador, né, no Civil 3D você também consegue adicionar isso daqui. Bom, mas ok, aqui vou adicionar meus relatórios, vou criar mais um aqui, opa, desculpa, eu vou deletar este. Daí depois eu não posso mais usar aqui, eu vou em meus relatórios, vou dar uma nova categoria. Então, dentro dessa categoria, eu posso pôr aqui, vou pôr lotes, né, da mesma forma. E aqui uma nova tool, né, uma nova ferramenta. Então, eu vou criar aqui descritivo dos lotes azimuth. O executing type XSLT, o execute file é onde a gente vai criar agora. Para eu acessar aonde está esse relatório que nós vamos editar, eu vou digitar porcentagem program data, novamente, e vou dar o Enter. Ele vai entrar aqui já no diretório, eu vou no Autodesk, vou procurar aqui o Civil 3D, no caso, vou no 2021, que eu estou aqui utilizando, e eu vou acessar ENU, ENU, e vou aqui em Data. Em Data, eu tenho aqui os reports.
O reports, eu tenho o XSL, desculpa. Então, agora eu tenho esse report que nós vamos editar, é o Meet Bounds, tá? Tá aqui, né, de Brasil. Eu vou editar, eu utilizo aqui o Notepad++, né, que facilita bastante a edição. Ele abriu aqui na minha outra tela, vou abrir aqui para vocês. Então, eu tenho aqui o Meet Bounds, e eu vou salvar como, vou dar um Save As, tá? E eu vou salvar aqui como rumo. Ah, desculpa, esse é em rumo, vou salvar como azimuth. Ok, com isso, eu venho aqui, vou copiar todo esse caminho, eu venho para cá, no meu Civil 3D de novo, e vou colocar aqui ele já, aqui eu já tinha ele carregado aqui, mas eu trago aqui todos, eu vou lá no Meet Bounds, posso digitar M, tem vários, e eu tenho o meu azimuth aqui, e vou colocar aqui e vou salvar. Então, eu vou ter aqui os meus relatórios, lotes, descritivo do lotes, azimuth. Por enquanto eu não fiz nenhuma edição, ele vai fazer um relatório exatamente igual àquele que eu tinha. Então eu venho aqui e vou editar, tenho todo a parte de programação aqui desse relatório, estimulo vocês a brincarem bastante com isso, tem bastante coisa que dá para fazer, alterar, etc. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. E aqui está, na parte segue, o que eu explicar um pouquinho a organização. Tem o template ele vai procurar aqui todas as linhas, então ele começa, né, ele vai pôr essa descrição, inicia no ponto alocado na coordenada, daí ele puxa a coordenada, com a coordenada E, daí ele puxa toda o formato, né, da coordenada, e todas as linhas, quando ele encontrar uma linha, daí ele vai colocar, segue com rumo, e agora eu vou pôr azimuth, num valor, format bearings DMS. O que é isso? Bearings. Né? Bearings é rumos, em inglês, a utilização. Da onde que vem essa programação, essa configuração, né? Essa configuração aqui do land, do format bearing DMS, ele está aqui no General Format JavaScript. Então eu volto aqui, né? E eu vou editar esse elemento, que tem uma série de coisas que depois vão ser interessantes, ter esses elementos editados aqui, alguma coisa que eu vou ter que alterar, não somente o azimuth, a função do azimuth está aqui dentro, tá? Tanto do azimuth quanto do rumo, e eu vou precisar criar uma nova função para o azimuth. Então aqui ele, como é um JavaScript, eu tenho que vir aqui em Language, para ele formatar bonitinho, tá? Eu ponho aqui no J, JavaScript, ele deixa aqui bonitinho a função. Então, essas funções aqui, ele tem uma série de funções, format linear number, string, etc. E aqui tem o do ângulo, tanto o format bearing DMS, né, que ele cria, isso é uma função que depois a gente utilizando aqui dentro, ele puxa essa função e formata aquele ângulo da forma que eu quero, no caso aqui em rumo. Então ele pôs aqui, está tudo bonitinho, funcionando, da maneira que eu quero. Então em alguns casos, né, fala assim, poxa, não é NW, né, o W é de west, não é de oeste. Se a gente olhar aqui, ele está aqui, ó, SW, eu não queria o SW, eu queria o SO ou NO. Em alguns locais, ok, botar o W, mas se vocês quiserem, vocês vêm aqui e editam, né, o NO e o SO, e agora vai ficar da mesma forma, né, já traduzido. Então, isso daqui é uma função que pode ser aplicada e vai ficar o rumo, aquele formatinho bonitinho. O que a gente quer é esse daqui, ó, Format Angle to DMS, que é o azimuth, mais ou menos o azimuth. Esse daqui é o ângulo, é isso que a gente vai pegar aqui. Então, eu vou dar 2 cliques aqui no Format to DMS, vou dar um Ctrl C, volto aqui para o que eu estou editando o azimuth, venho aqui em Format Bearing DMS, troco Format Angle to DMS e vou dar um Save. Dei o Save, venho aqui no meu Civil, eu já estou aqui com o do azimuth, já salvei, vou fechar aqui e vou dar um Execute, deixo todo selecionado, aquilo que a gente fez, vai ser o teste 02. E vou dar ele vai processar, abrir o meu Word novamente, aqui está o teste 01, abrir o teste 02, e agora está aqui já com
os azimuths. Não está uma formatação muito boa. Isso também vou mostrar para vocês que a gente consegue formatar isso de um jeito bem legal. Só que tem uma coisa estranha. Esse azimuth aqui não está parecido com esse azimuth aqui, correto? Qual é o correto, né? Esse azimuth está correto? A gente pode verificar, né? Então eu vou criar uma linha azimuth, né? O zenith é o ângulo ao norte, né? No caso, ao zenith. E aqui ele me parece estar correto. Posso até editar aqui a quantidade de unidade de DIN, né? Isso daqui é para os antigos aí do AutoCAD. Tem bastante tem uma série de funções que a gente acessa em prime units, aqui em decimal degrees. A gente pode usar aqui e a gente pode configurar em degrees, minutes and second. Teria que criar um novo. Então, DIN angle, ou editar no correto, tá? Então, aqui eu já tenho que 155, 57, 04, 01. É exatamente isso. Mas, como do rumo, então ele está com 294, 2. Que ângulo é esse? Eu vou mostrar para vocês que ângulo é esse, tá? Eu vou selecionar aqui e vou criar uma linha, e ele vai aparecer aqui o ângulo dessa linha. Vou dar um explode, tá? Para ela ser uma linha mesmo, porque não é uma polyline. Isso é uma mania também, tudo que desenhar, já desenhar com polyline. Então, aqui está o ângulo, né? Eu posso, DD Units, configurar aqui os ângulos, o ângulo também, né, da mesma forma, e a gente vai ver aqui o ângulo completo, que é o ângulo, né, com o que a gente está aqui, só que aqui o ângulo está em graus, minutos, segundos, e aqui está em decimal. Se a gente voltar no DD Units e deixar em deg minute second, provavelmente isso vai estar igualzinho que está lá no memorial, 24,255,9, 556. Então, que ângulo é esse? Esse ângulo, na verdade, gente, o AutoCAD, por default, ele põe o ângulo anti-horário. Olhar aqui no DD Units, é isso mesmo, é anti-horário, e a partir de est. Se a gente olhar aqui em direction, é o est, e 0. E o east, ele coincide com o X, né? Exatamente o eixo X aqui. Então, se eu fizer o ângulo, na verdade, o ângulo que ele mede é esse ângulo aqui, ó, dando toda a volta. Dá para saber, então, aqui, por exemplo, vamos fazer a conta 360, só uma conta rápida. 360 menos 65 vai dar os 295, mais ou menos, 290, arredondando aqui é 294. Isso é o restante do ângulo aqui. Eu não quero esse ângulo, eu quero o ângulo ao norte. Eu posso mudar isso para ser representado aqui no DD Units. Eu posso, primeiro, clockwise, sentido horário, e segundo, a direção, ele ser norte. Então, eu vou dar o OK, OK. Se eu pegar agora aqui, 155, 57, 4, 0001, né, que é arredondando ao 006. Agora ele está no mesmo valor, tá? Eu vou salvar novamente, dar o execute aqui, tá? Vou dar um OK. E teste 03. Está processando, está aqui o teste 03, o ângulo não alterou. Infelizmente, o default é mais default. Eu tenho que alterar uma série de coisas e uma delas é formatar esse ângulo. Esse ângulo ele vem internamente. Então, eu não tenho como fazer muita coisa. Eu vou ter que criar uma nova função aqui dentro, uma function nova. Então, eu vou copiar toda essa function aqui, ó, vou dar um Ctrl C. Depois eu vou disponibilizar isso tudo, tá? Aqui eu quero ensinar para vocês entenderem, mas se vocês quiserem, poxa, só quero aplicar, ok. Então, ASI, eu vou chamar essa função de ASI-DMS, de azimuth. Basicamente a mesma coisa, todo o processo aqui, mas eu vou ter que adicionar algum processo. Como que eu vou calcular esse azimuth faz aqui? De maneira bem simples, na verdade, né? Aquele cálculo que, basicamente, que a gente fez, eu tenho aqui, né? 294. Vamos fazer o cálculo aqui só para entendimento arredondado. Então, eu vou pegar 360 graus, né? Todos, menos 294. Então, eu tenho uma constante, que é 360, menos uma variável, que é o ângulo itself. 66, que é esse daqui. Para eu achar o azimuth, eu vou adicionar 90. Então, mais 90.
Então, basicamente, é essa conta que a gente vai fazer. Daí você vai falar, em alguns casos, essa conta não vai funcionar. Tratar esse caso ponto a ponto, que é, por exemplo, nesse caso aqui, do primeiro ponto, lá do primeiro teste aqui, ó, ele está como 24. Então, se a gente aplicar a mesma conta, que a gente, nesse caso aqui, eu vou ter que fazer, né, o 360 menos aqui, né, no caso que ele está dando dessa essa linha 24, né, só para menos 24 mais 90, vai dar mais do que os 360. Nesse caso, quando der mais, eu tiro menos 360 de novo, 66, que é exatamente isso. Com essas duas contas, a gente resolve todo o problema. Então, a gente vem aqui, format angle, basicamente aqui ele está transformando esses valores, então eu vou fazer, e essa transformação eu vou ter que fazer diretamente, então eu vou ter que pegar primeiro o cálculo, tá? Primeiro eu vou fazer o cálculo, então eu vou pegar aqui, vou lançar um var, vou chamar ele de ang antes igual. Então esse ângulo, ele vai ser o ângulo itself, ele mesmo, e vou colocar aqui. Eu vou dar uma outra variável, eu posso criar, daí eu vou criar a variável do cálculo, tá? Então, var azimuth. Azimuth é igual 360, né, que a gente já comentado, menos ang antes, daí eu vou colocar entre parênteses, bonitinho, e vou somar 90, mais 90, ok? Então, isso daqui ele vai dar. Obviamente, se, aí daí vem o se azimuth for maior do que 360, então, if azimuth maior ou igual a 360, o que eu vou fazer? Né? Eu vou colocar aqui e vou abrir um colchete. Então, ele vai colocar aqui, eu vou renomear, né, novamente, var azimuth igual essa conta toda aqui. Que no final é 360 menos isso tudo, tá? Isso só vai acontecer se for maior. Ok? Então, ele vai fazer esse cálculo dessa maneira. Então, eu vou fechar aqui o sheets. Então, tá. Então, ele faz a conta. Se ele verificar que é maior, ok, ele vai renomear o azimuth fazendo isso daqui. Se não for, ele vai continuar com o azimuth. E agora aqui, eu não vou usar mais o degrees, essa variável degrees, na verdade. Quer dizer, eu vou utilizar, mas eu não vou fazer mais o angle. Eu vou usar o azimuth, tá? Então, azimuth vai vir agora para todos, tá? Azimuth. Clicar aqui, ele mostra tudo. Então, ok. Então, em tese, na primeira aqui, eu vou salvar essa minha função nova, ela está ok. Então, eu vou dar um Ctrl+C, vou jogar aqui a minha nova função que eu acabei de criar, tá bom? Então, vamos lá, processar de novo aqui o descritivo lotus azimuth, vou dar o ok, vamos, teste 04, vamos ver como que ficou? Me parece que ficou certo. Apesar que ele está dando um ângulo negativo aqui, então isso a gente vai verificar. Bom, mas aqui, 155, 57, 4, vamos ver aqui, ele fez certo, deu menos 66, 0,8, tem alguma coisa errada aqui, né, nesse cálculo quando ele está dando negativo, tá? Vamos repetir o cálculo que a gente colocou aqui. Então, o que a gente fez foi pegar o ângulo antes, né? Então, vamos repetir aqui. Então, é 360 menos 24, aqui, 360 menos 24, mais 90, 420. Está errado mesmo. Está vendo aqui? É menos 360 depois. Se vocês já perceberam isso antes, então agora menos 360. Vamos aproveitar e já arrumar mais uma coisa? Aqui eu não estou gostando disso daqui. Então, degrees, minutes and seconds, a gente pode adicionar elementos que estão aqui. Então, grau, minuto, segundo,
a gente pode pôr, em vez de tracinho, né, colocar o grau, minuto e segundo. Vou dar um Ctrl V, minutos. Eu vou pôr apóstrofo. E o segundo, eu vou copiar isso tudo, tá? Ó, o mais, e vou pôr aqui em segundos. Vou ter que botar 2 apóstrofos aqui. É isso, eu vou salvar e vamos ver se agora vai a minha programação aqui. Tudo salvei, vou criar aqui o teste criando, então ele criou aqui o teste 05, agora sim, bonitinho, como eu estava querendo mesmo. 65 é que ele não põe o 08, tá? Mas, ok. 58 é 67, 155, 570401. Aqui é a configuração, tá, da precisão a gente pode alterar também, depois eu mostro para vocês. 04, 157, vamos pegar aqui. Me parece tá ok. Vamos olhar esse daqui do 238 aqui, 601. 238, 364, 77, 861. Ah, tá aqui. 334, 15, 58. Tá, ok. Então, a nossa... Então, da questão da precisão, né? Então, a precisão ela é determinada também aqui dentro do General Format. Eu, inclusive, já tinha mudado. Vocês veem aqui em Angle Precision, no caso pode pôr 3, 2, 4, etc. Né? Estava 3, eu botei 2, salvei, volto para cá, dou um Execute, Enter, teste, sei lá, 08 já que eu tô, então está aqui, né, com 2 casas. Perfeito? Já batendo exatamente aqui com um elemento. Só uma coisa que não ficou bom aqui, que eu digitei Zimuth, né? Agora que eu lendo aqui, a gente volta para cá, volta aqui, é Azimuth, ok? Vou salvar, vou disponibilizar esses 2 arquivos, aí vocês podem pegar esses 2 arquivos, é muito importante que esse General Format JScript aqui ele esteja no mesmo diretório que você está. Na verdade, aconselho a salvar no mesmo diretório que está todos os relatórios, tá? Porque ele puxa vários outros. Todos esses aqui tem que estar no mesmo diretório. Se você fizer um diretório só com os seus, todos esses aqui tem que estar também, tem que estar juntos, tá? No mesmo diretório. Então, eu aconselho usar o diretório padrão aqui e carregar esses elementos para todo. Ou copiar todo esse diretório, né, e salvar ele como memoriais, meus memoriais, ou meus relatórios, ou alguma coisa do tipo, para vir todos esses arquivos de configuração, que é o General Format, o Land XML Utils, Conversions, tem uma série de coisas que é utilizado, né, e se a gente perder isso, a gente perde todos os elementos, tá? Então, é muito importante ter isso daqui. Então, eu vou disponibilizar esses 2, o Meet Bounds Azimuth e o General Format de Script, joga aqui no mesmo diretório que a gente chegou, tá? E daí lá no Civil 3D, ou vocês alteram aqui o descritivo lotes, né, tá? Pode ser, né, quando vocês editarem aqui, vocês vêm aqui no Brasil, relatórios, descritivos, e seleciona esse novo com Azimuth, pode criar um novo aqui, uma nova tool do Azimuth, tá? Então, é a mesma forma aqui, ó, descritivo, lots, só que daí eu vou deixar Azimuth, o execution file, eu puxo lá, no caso aqui eu tenho que o type primeiro, tá, né, então ele puxa o DLL, Meet Bounds, Azimuth, ok? Então ele tem, eu vou salvar, e o que aconteceu? Não aconteceu nada. Então, vou aproveitar, já vou ensinar vocês, que na verdade vocês têm que acessar aqui, o mesmo data, o toolbox, tá? E dentro do toolbox vai ter aqui o toolbox config, que é o geral, tá? E o toolbox config bra. Vocês vão ter que vir aqui em properties, né, em propriedades, e vão aqui em security, vocês vão ter que dar um edit, selecionar todos os elementos aqui, ó, e dar um allow para full control para todos eles, dá o OK, OK. Quando eu vier aqui e deixa eu mudar esse outro aqui, então, por exemplo, para rumos.
e salvar, daí ele vai autorizar e vai jogar aqui, vai criar, tá? Então, ok, é isso também dá para ser feito, eu vou executar, vou fazer aqui só para testando teste 09, tá aqui, tá bom? Então é isso, aprenderam um pouquinho de como configurar um relatório, como criar uma função, criar algumas coisas. Espero que tenham gostado. Até mais. Muito obrigado. Caso não conseguiram fazer alguma coisa, caso deu errado, põe aqui na descrição aí, põe nos comentários e a gente tenta resolver isso daí. Muito obrigado, até mais.